foi uma professora querida da Universidade de Auburn, pioneira na medicina veterinária e mãe dedicada. Neste fim de semana, a doutora Julie Gard Chinelli levou seu cachorro para passear e foi brutalmente assassinada. E enquanto a comunidade lamenta, a polícia diz que já tem um suspeito. Veja o que sabemos. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Vamos para Auburn, Alabama. A professora aposentada da Universidade de Auburn e veterinária, doutora Julie Gard Chinelli, é encontrada morta. Ela foi encontrada morta em uma área arborizada do Parque Kiesel, neste último sábado, 6 de setembro. De acordo com a WRBL, ela tinha ido ao parque apenas para passear com seu cachorro. Esse é um lugar que, aparentemente, ela adorava frequentar. A WWNI e televisão informa que investigadores concluíram que os ferimentos dela eram compatíveis com um ataque brutal fatal. O legista do condado de Lee disse que os ferimentos do doutor pareciam ser compatíveis com o uso de um instrumento de corte, citando, abre aspas, múltiplos ferimentos por instrumento cortante. Isso também é importante. Aparentemente, o carro dela também havia sido roubado, uma Ford F-150 vermelha. Ela tinha 59 anos e era mãe. Ela lecionou na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Auburn de 2003 a 2021. De acordo com o New York Times, ela se especializou em reprodução animal, produção de laticínios e embriologia bovina. Segundo a universidade, a doutora se formou em veterinária em 1996, ela virou professora em 2015 e chegou a trabalhar para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América. Dr. Alan Riley, ex-aluno de Auburn e presidente do programa da Associação Médica Veterinária do Condado de Jefferson, disse que está em choque. Explicou que a doutora Chinelli ministrou uma aula de certificação profissional para veterinários em Birmingham no mês passado e afirmou, abre aspas, ela já esteve aqui antes, falando para veterinários de todo o estado. Ela era conhecida. A Universidade de Auburn divulgou comunicado. Julie Gard Chinelli, doutora em Medicina Veterinária, PhD, foi uma querida membro da Faculdade de Medicina Veterinária e da família Auburn, na Universidade de Auburn. Ela integrou o corpo docente do Departamento de Ciências Clínicas, seção de Grandes Animais e Produção, de 2003 até se aposentar como professora emérita em 2021. Ela foi uma educadora, mentora e colega muito estimada, cuja dedicação aos alunos e paixão pela teoria, genealogia e medicina veterinária deixou um impacto duradouro em Auburn. O legado de compaixão, erudição e serviço da doutora Gard Chinelli continuará a inspirar gerações de veterinários. O Departamento de Polícia de Auburn conduz a investigação. Dúvidas devem ser direcionadas a eles. Auburn expressa sinceras condolências à família e entes queridos da doutora Gard Chinelli neste momento difícil. Destiny Beard e Patterson, um ex-aluno e amigo, disseram ao Alabama com que ela era incrível. Ela era uma força da natureza. Ela tinha cerca de 1,57 m e não era a típica veterinária de grandes animais. Ela era uma força neste mundo, uma luz muito, muito brilhante. Simplesmente uma pessoa maravilhosa, em todos os sentidos, que vai fazer muita falta. Ela explicou que a doutora adorava correr no Parque Kiesel com seus cachorros. E como que eu pergunto em tantos episódios do Sidebar, quem faria isso? Agora seguimos para o próximo capítulo, pois a polícia fez uma prisão. Harold Rashad Dabney, terceiro de 28 anos, ele foi acusado de 2 acusações de homicídio qualificado. Estamos falando sobre a possibilidade da pena de morte estar em jogo. Como o pegaram? Interessante. Aparentemente, a polícia foi chamada na manhã seguinte, no domingo, e eles foram chamados por causa de uma pessoa suspeita, que foi localizada a cerca de 5 a 6 quilômetros do parque, por volta das 8h30 da manhã. Foi aí que eles agiram. As informações sobre isso são limitadas. Não sabemos exatamente o que ele disse, fez ou como parecia, mas a polícia viu algo que os levou a considerá-lo suspeito. Ele é o assassino.
embora as autoridades aparentemente acreditem que ele roubou o carro dela após o assassinato. Aliás, também noticiaram que o carro foi encontrado. Eles acreditam que ele abandonou o carro em um campo de abóboras. O cachorro dela, que estava com ela no passeio, foi encontrado e está bem, sem ferimentos. Agora, as autoridades estão sendo discretas. Elas não estão fornecendo muitos detalhes sobre o suposto assassinato ou, novamente, quais evidências têm ligando Dabney ao ataque, nem as circunstâncias da prisão. Nós sabemos, porém, que ele está atualmente detido sem direito à fiança na cadeia do condado de Lee. Mas eu quero falar sobre isso. Aliás, falando sobre um vídeo como esse, deixa eu te contar. Nós, aqui no Sidebar, produzimos muitos clipes de vídeo por dia. Nós usamos uma plataforma chamada Opus Clip. Isso pode ser interessante para você, pois é um editor de inteligência artificial completo que agiliza a criação e envio de vídeos para todas as redes sociais. Com o poder da inteligência artificial, o Opus Clip gera automaticamente B-roll. Ele limpa o áudio e reenquadra seus vídeos para qualquer plataforma. É muito fácil de começar a usar. Vou te mostrar como agora mesmo. Acesse Opus Pro Sidebar, cadastre-se e envie um vídeo. Em minutos, você terá clipes editados prontos para usar. Então, seja você criando vídeos para o TikTok, Shorts, Reels do Instagram, o Opus Clip é a sua solução completa para fazer seu melhor conteúdo ser visto por mais pessoas em todas essas plataformas, com apenas um clique. Se quer saber a qualidade dos vídeos editados por inteligência artificial do Opus Clip, veja nosso conteúdo no Lei e Crime. Nossos produtores usaram o Opus para nos ajudar a cortar e compartilhar alguns dos nossos principais clipes de julgamentos, e nós entregamos para você muito, muito rápido. No Sidebar, ouvintes têm várias opiniões e ideias para compartilhar. Esta é a ferramenta mais poderosa para editar como profissional e aumentar sua audiência. Experimente você mesmo. Acesse opus.po Sidebar para criar seus vídeos agora. Agora quero falar sobre o que pode estar acontecendo aqui. Quero chamar Michael P. Henley, advogado de defesa criminal de Birmingham, Alabama. Obrigado por seu tempo. Primeiramente, isso é uma grande notícia aí, porque está repercutindo em todo o país. Parece tão chocante. Muitas pessoas estão falando sobre isso. Está sendo amplamente coberto pela mídia. Nos meus círculos, isso não está gerando muita reação, porque, sinceramente, vemos esse tipo de acusação de homicídio qualificado toda semana. Você vê acusações como essa toda semana? Sim, vemos. Cada vez mais condados aqui no Alabama estão acusando assassinato qualificado com frequência. Na minha cidade natal, Birmingham, no condado de Jefferson, há um julgamento por assassinato qualificado em todo o período de júri, e isso acontece 32 semanas por ano, e às vezes vários juízes, nós temos 6 juízes que atuam em julgamentos de primeira instância no condado de Jefferson. Pode apostar que 1 ou 2 sempre enfrentarão julgamento por assassinato qualificado em cada período. Deixe-me perguntar sobre isso rapidamente. Então, só para ficar claro, você está dizendo que há réus sendo acusados de assassinato qualificado, onde a pena de morte está sendo buscada e está em consideração. Se eu estiver certo, por que você acha que os promotores agem assim? Isso é um acúmulo de casos de pena de morte? Porque você e eu sabemos que pode levar muito tempo entre o momento em que alguém é realmente condenado e quando a sentença de morte é imposta, em comparação com o momento em que a execução realmente acontece. Quero dizer, vamos começar por aí, porque estamos vendo esse tipo de... Nem sei qual é a palavra certa, não é preferência, mas estamos vendo promotores avançando com acusações de homicídio qualificado. Eles vão aplicar a pena de morte em todos esses casos? Minha opinião é que muitos escritórios de promotores acusam casos como homicídio qualificado, quando tecnicamente poderiam ser homicídio doloso ou apenas um assassinato intencional. Isso dá a eles um grau de vantagem quando os casos estão sendo negociados e litigados. Eles sabem que podem simplesmente tirar a pena de morte da mesa e isso muda toda a dinâmica de um caso. Dos meus bons. Amigos está julgando um caso de homicídio qualificado esta semana no condado de Jefferson, duplo homicídio. Então, isso acontece rotineiramente, e eu acho que é feito com um certo grau de intenção. Vamos discutir o que está acontecendo.
são duas acusações de homicídio qualificado. De acordo com a ADBL, uma é homicídio qualificado por sequestro e a outra é homicídio qualificado por roubo. É isso que as reportagens indicam. Então, uma parece ser um assassinato, durante o curso de um sequestro, certo? Professor, Suponho. O outro é um assassinato possivelmente durante uma tentativa de roubo do carro. Por que você teria duas acusações aqui? E o que isso diz sobre a teoria do caso? Bem, eu não acho que isso diga algo sobre a teoria do caso neste momento, porque acabou de acontecer. O escritório do promotor e as autoridades locais de Lee County ainda estão investigando este caso. Mas eles sabem que há uma dívida e sabem que havia um veículo, uma caminhonete F-150, que foi levado da vítima. E assim, torna-se fácil para eles apresentar uma acusação no Tribunal Distrital por meio de uma queixa criminal. Este réu, em particular, está sendo acusado de homicídio qualificado durante um roubo. Eles encontraram o veículo perto de onde ele estava. O sequestro é meio questionável. Não sei qual a base deles, mas essas são acusações fáceis de fazer no começo. Bem, eu discordo um pouco. Para mim, isso significa algo. Isso indica que a intenção era levar o carro, certo? É diferente se alguém matasse outra pessoa e fugisse de carro. Não sei se eles poderiam chamar isso de roubo propriamente dito. Isso não dá a eles uma teoria sobre, bem, ele supostamente estava tentando sequestrá-la ou supostamente tentando levar o carro. Talvez eu esteja errado sobre isso, mas isso não parece indicar qual poderia ter sido a motivação, pelo menos a sequência dos acontecimentos. Sim, indica. E eu não discordo de você. O roubo parece fazer muito mais sentido inicialmente, porque eles descobrem que o carro não está onde ela pode ter deixado. Ele é visto na área onde essa pessoa é presa. Então, sim, o roubo, o latrocínio parece fazer sentido. O que eu não entendo é onde está o aspecto de sequestro nisso. Certo. Se ela está no parque de cachorros passeando com o cachorro dela e ele a confronta, aborda a mata, pega as chaves dela e vai embora. Pode ser difícil para eles ligarem esses pontos, mas ainda é muito cedo nesse processo. Você acha que são as circunstâncias aqui desse querido professor de Auburn que foi morto nesse parque que fazem com que eles digam que precisam dar um exemplo com isso? Este é um crime grave. Isso também justifica verificar novamente se eles realmente buscam a pena de morte nesse caso, o que acredito ser verdade. Eu não sei se isso diz tanto sobre as circunstâncias quanto diz sobre a natureza violenta do crime. Sim, esse era um professor ou ex-professor de Auburn que foi morto. Mas aparentemente a natureza violenta desse crime, deixando o professor no parque para cães, para ser encontrado por algum transeunte eventualmente, faz parte do que está acontecendo com isso, eu acho. Este é um jovem que, pela minha pesquisa, não tem nenhuma prisão anterior por crime grave, muito menos condenações. Ele tem uma infração de trânsito anterior, então ele não tem um histórico de conduta violenta que faça com que busquem esse crime e punição. Então, acho que isso deve ter algum peso no status dela lá em Auburn e na natureza violenta da infração. Na sua experiência, pelo que você está vendo agora, é difícil encontrar um júri qualificado para pena de morte? É difícil encontrar membros do júri que dizem estar abertos a impor a pena de morte? Acho que está longe disso. Conseguimos selecionar júris em todos os casos de pena capital. A luta dos advogados de defesa criminal é para não qualificar o júri para a morte, mas sim para a vida. Fazer o júri entender que a pena de morte não é obrigatória em um caso de pena capital, que prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional é uma punição equivalente e deve ser considerada. Então, não temos nenhum problema em qualificar júris. É muito difícil para os advogados de defesa fazerem nosso trabalho para garantir que eles entendam que a morte não é a única opção. Em outras palavras, no Alabama, o que você está vendo é que nesses julgamentos, onde a pena de morte está em questão,
a maioria dos jurados está votando a favor da imposição da pena de morte. Depende do lugar onde você está. Ok. Acho que você sabe, né? O condado de Jefferson tem um histórico de retornar menos vereditos de pena de morte em casos de homicídio qualificado. E eu acho que é a natureza cosmopolita da nossa comunidade, a mistura de origens e nacionalidades que nós temos. Nós somos mais como uma grande cidade. Quando você vai para algumas das áreas menores, condados menores ao redor do estado, você tem mais sentenças de morte. Acredito que isso se deve à composição rural. Você tem menos influxo de influência nesses tipos de áreas. Qual é a taxa de execuções no Alabama? Em outras palavras, com que frequência isso acontece? Quão rápido após a condenação você poderia ver alguém sendo executado? Sei que pode demorar, devido aos recursos e pedidos de habeas corpus para soltura. Mas qual é, como você sabe, o que estamos vendo em relação à taxa real de execuções? Com que frequência isso acontece e quão rápido após a condenação? Há mais de 100 pessoas no corredor da morte. O Alabama não tem sido muito rápido para executar as pessoas. Recentemente mudamos da injeção letal como principal opção de execução para o uso da hipóxia por nitrogênio, que é uma área relativamente inexplorada de execução. Temos outra pessoa agendada aqui, acho que para outubro ou novembro deste ano. Será, acredito eu, a quarta execução por hipóxia por nitrogênio no último ano. Então, começamos a ver mais execuções sendo agendadas agora que a hipóxia por nitrogênio parece ser um método eficaz, pelo menos eficaz para o Estado de impor a sentença de morte. Temos centenas de casos sendo apresentados todos os anos em processos de homicídio qualificado. Não estamos fazendo diferença na população que está lá em casa, na prisão, no corredor da morte. Eles fizeram isso, sabe, alguns anos atrás. Promulgaram A Lei de Justiça Justa, acho que esse era o nome, que exige apelações criminais e casos de pena de morte, e a regra 32, que é semelhante a uma petição de habeas corpus, ocorram ao mesmo tempo, como parte do esforço do Estado para acelerar esse processo. Não é incomum que casos de pena de morte se arrastem por 15, 20, 25 anos antes que uma execução aconteça. E essa foi a tentativa deles de acelerar o processo. Isso é relativamente novo, então não tenho certeza de como está funcionando. Porque a polícia... Vamos detalhar esse caso. Porque a polícia aparentemente não está revelando nenhuma informação sobre o assassinato ou a prisão. Como falei, só isso ocorreu agora. Isso vira notícia porque é uma morte violenta. E é uma pessoa de interesse conhecida na comunidade de Auburn, mas eles ainda estão investigando esse caso. Já se passaram 3 dias, hoje faz 4 dias. Eu não sei se o jovem já teve a oportunidade de ser visto por um juiz. Quando olhei ontem, ele ainda não tinha sido visto por um juiz. Não havia sido designado um advogado para representá-lo. Então, ainda é muito cedo no processo. E eu acho que as autoridades estão, de certa forma, propositalmente não colocando muitas informações na reunião. Mas você e eu sabemos que, às vezes, as autoridades ou os promotores podem fazer anúncios ou dar coletivas de imprensa assim que há uma prisão, mesmo antes de uma audiência de instrução. Divulgar informações agora é perigoso? Ou ainda tentam entender o ocorrido? Ao mesmo tempo, tinham informações para afirmar: acreditamos que ele é o suspeito. Eles não indicaram quais foram essas observações feitas pela polícia para afirmar que ele era o cara. Por que não divulgar essa informação agora? Existe algum perigo? Qual é esse perigo? Bem, eu também achei isso interessante. Essas ações desconhecidas que potencialmente o ligaram a esse crime, eu ficaria curioso para ver quais são e por que eles não estão divulgando isso também é interessante. Talvez ele não seja a pessoa ideal. Essa é uma opção. Ou talvez haja mais de uma pessoa envolvida nisso e eles estejam tentando seguir essas pistas.
Então, acho que é um trabalho policial prudente não sair por aí divulgando um monte de detalhes se ainda restam algumas dúvidas sobre como isso aconteceu. E isso pode fazer parte do sequestro também. Sim, como já expliquei antes, houve motivos para suspeitarem dele. Eles notaram algo. Pela sua experiência, o que acha que pode ter ocorrido? O que você acha que as observações das autoridades levaram à prisão dele? Quero dizer, o que você acha que ele estava fazendo, dizendo como agia, o que tinha com ele ou como parecia? O que você acha, de modo geral, que tipo de observações poderiam ter levado à prisão dele? Bem, acho que a observação mais óbvia seria: ele está com sangue nele? Nós não sabemos como a vítima foi morta, mas ele está com sangue nele? Ele está com algum tipo de arma nas mãos? Ele está. Coerente? Ele está fazendo sentido? Ele está falando sobre o que aconteceu. Ele está fazendo declarações enquanto está ali em público? É difícil opinar sobre quais poderiam ser essas observações, mas quero dizer, há várias coisas. Aliás, se você fosse designado para o caso dele, ok, como funciona? Para quem está ouvindo, você senta com o cliente e pergunta: ok, foi você que fez isso? Você pergunta: ok, o que aconteceu? Como é a reunião inicial com o cliente? Nunca pergunto aos meus clientes se fizeram isso. Isso, meu, Como advogado de defesa criminal, represento o meu cliente com zelo. Vou perguntar a eles: me conte o que aconteceu. Me conte sua versão dos fatos neste caso. É importante para mim obter esse tipo de informação do meu cliente, assim como quero saber quem você é. Quero uma biografia. Quero saber sobre você. E então vamos chegar ao que o estado do Alabama diz que são os fatos. Nesse ponto, já podemos ter conversas significativas com o cliente sobre o que eles dizem. Você estava com um celular? Eles apreenderam seu celular? Vai haver algum tipo de extração de dados no seu celular que vai fornecer informações adicionais para as autoridades? Me conte sobre isso. O que verão ao olhar seu celular? Então, estou mais interessado em ouvir qual é a versão dos fatos do meu cliente e os possíveis obstáculos que podemos encontrar à medida que começamos a lidar com o caso. sabe por que te fiz essa pergunta? Porque estive no CrimeCon, em Denver, no último fim de semana. Me perguntaram várias vezes: o que acontece se você está representando alguém e essa pessoa diz: fui eu que fiz isso? Cometi esse assassinato, mas quero que você me ajude. O que faz um advogado de defesa nesse caso? Quais são as obrigações dele agora? Muitos me perguntaram, então pergunto a você. Como eu disse antes, minha obrigação com meus clientes é representá-los com zelo, defendê-los com vigor. Isso ocorre, sejam culpados ou não. Você começa a construir o caso, Você trabalha. você lida com os fatos. Você obriga o estado do Alabama na minha jurisdição ou o escritório do procurador dos Estados Unidos da América a provar o caso deles. Não se trata de saber se o seu cliente é culpado ou não. O governo, o estado consegue provar essa culpa e é por isso que temos julgamentos com júri. Foi exatamente isso que eu disse. A promotoria tem um ônus e cabe ao advogado de defesa garantir que ela o cumpra. E todo réu criminal, seja quem for, tem esse direito. Eles têm um direito constitucional. Não me preocupo se meu cliente é de fato culpado ou não. Não é minha responsabilidade. A minha é defendê-lo e obrigar o Estado a fazer o trabalho deles. E é para isso que temos julgamentos. O que você acha que está acontecendo agora nos bastidores? Você acha que eles já os entrevistaram? Entrevistaram ele? Eles estão investigando a vida dele? O que você acha que está acontecendo agora? Eu acho que eles tentaram falar com ele. Se ele fosse esperto, eu pediria um advogado. Não posso dizer que isso sempre acontece com meus clientes. Eles seguiram esse processo corretamente, leram os direitos dele, disseram que ele tinha direito a um advogado e tudo mais.
Acho que eles também estão procurando outras fontes de informações que corroborem a câmeras de vigilância nessa área e ao redor. Eles podem usar o sistema de câmeras FLOC para rastrear o trajeto da vítima até o parque, quando ela chegou, quanto tempo ficou lá. Existe outra prova corroborativa que eles possam ir lá e encontrar. Há pessoas que potencialmente viram uma interação entre o réu e a vítima. As autoridades devem estar tentando obter registros de celular dela e dele, caso ele tenha um. Então, sim, quero dizer, tem muita coisa acontecendo nos bastidores para tentar confirmar o que eles podem acreditar que realmente está acontecendo aqui. E se não, como isso altera a investigação deles. Segundo a Action 8 News, o Sr. Dabney já teria histórico criminal, incluindo acusação em dezembro de 2023 por posse de espingarda de cano cerrado. Portanto, trata-se de um crime grave. Para o nosso público, é um crime passível de punição. Sim, você vai para a prisão. Isso foi lá em Virginia Beach. No entanto, aparentemente, os promotores não deram continuidade à acusação de crime grave. Seguiram com as acusações de contravenção, porte de arma, embriaguez pública e invasão de propriedade. Ele foi considerado culpado. Michael, primeiro, por que retirar uma acusação de crime grave? E segundo, alguma dessas coisas vai afetar o caso atual dele? É difícil dizer por que o promotor lá na Virgínia pode ter escolhido fazer um acordo e retirar a acusação de crime grave. Há vários motivos, mas não posso especular. Isso vai ter algum impacto no caso dele aqui? Sim, ele vai pedir fiança em algum momento. No momento, ele está sem direito à fiança. Assim que for designado um advogado para ele ou a família contratar um advogado, ele vai querer pedir ao tribunal que conceda uma fiança. O Ministério Público certamente vai citar esse fato também. Como um agravante, como motivo pelo qual ele é considerado perigoso e não deveria ser solto. Então, sim, isso vai ter influência nas futuras decisões sobre fiança nesse caso. Isso importa? Vou deixar essa para você. No início, a polícia de Auburn disse que Dabney era de Montgomery. A papelada da prisão saiu e, aparentemente, diz que o endereço dele é em Auburn. O subchefe Mike Harris disse que a polícia falou com Dabney sobre uma acusação de contravenção por obstruir operações governamentais, supostamente por se recusar a informar seu endereço. Mas depois ele acaba fornecendo o endereço de Auburn. O chefe Harris disse, abre aspas, ainda estamos investigando ativamente e trabalhando para determinar qualquer ligação com endereços aqui em Auburn. O mandado usou o último endereço pessoal, informado por Dunford, mas sua carteira de motorista mostra um endereço em Montgomery. Isso faz diferença. Acho que não. O endereço residencial dele, onde ele realmente mora, é irrelevante para as acusações. Se ele era de Montgomery e foi até Auburn de carro, ou se ele era do condado de Lee e estava na área por acaso, isso não vai mudar as acusações criminais dele. Agora, isso pode levantar alguma questão sobre a fiança. Onde você realmente mora? Existe algum lugar ao qual possamos vincular um endereço? A família vai acabar pedindo, queremos que ele saia. E se conseguirmos tirá-lo, ele vai vir morar comigo neste endereço ou vai voltar para a casa dele, que pode ser um endereço diferente. Acho que, a longo prazo, isso não afeta as acusações criminais, mas pode influenciar a fiança. Agora deixa eu dizer algo. Sim, temos falado da parte legal e da investigação. É uma discussão interessante. Mas só para fechar o ciclo, esse é um crime terrível. Terrível. Quero dizer, poxa, esse professor de Auburn, que era tão querido, ser morto desse jeito, é realmente trágico e difícil de assimilar por um momento. Quero voltar a falar dela. Nossos sentimentos estão com sua família e a comunidade. Seguiremos acompanhando o caso. Mas muito obrigado, Michael Henley, por dedicar seu tempo. Eu agradeço. Obrigado. Bom te ver de novo. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seus podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber. Falo com vocês na próxima vez.